Muito boa tarde, pessoal da turma aí principalmente do Andarilho, que me acompanha aí nas viagens. Eu vou pedir uma coisa a vocês, né? Porque o início dessas publicações é sempre uma coisa meio complicada. Quem puder aí, quem gostar do canal que está começando, cheio de erros e cheio de melhorias a fazermos, era vocês se inscreverem. Quem não se inscreveu e quer continuar aí assistindo os vídeos, eu peço para fazer a inscrição aí no canal, tá? E se puder dar um like, que isso aí fortalece, tá? Como eu falei para vocês, eu vou estar viajando essa semana para a África e devo ir aí nos países que normalmente as pessoas não de turismo não vão, mas tem curiosidade de saber como é. Então aí a inscrição de vocês no canal é uma coisa que valoriza bastante. Tá, eu posso contar aí com vocês, então. Uma coisa que eu acho muito interessante é a diferença cultural de cada país. É uma coisa assim muito interessante, porque eles são muito característicos, né? Por exemplo, na Hungria, que eu passei e fiz meus comentários, né? Na Bulgária, na Turquia. Então, cada país tem o seu DNA. Isso é uma coisa marcante, né? E eu aqui, eu viajando até por países da Europa só, eu vejo algumas diferenças que são facilmente visíveis, né? E eu tenho mais experiência aqui na França. Então, eu posso dizer que a França tem algumas particularidades que são muito fortes. O francês, eu acho que veio com o humanismo, né, com os grandes filósofos aí desembocando na Revolução Francesa, o conceito do humanismo, né, de dar sentido maior ao destino do ser humano, né, e não deixar ele simplesmente sobre as leis sobrenaturais, religiosas, que foi muito dura durante a Idade Medieval. Isso desemboca na Revolução Francesa, né, com os valores humanos. Isso durante aqueles 100, 150 anos de grandes humanistas, principalmente franceses, Montaigne, Rabelais e outros filósofos. Uma coisa que no dia a dia aqui na França e que eu vejo diferença de outros países europeus é o seguinte, por exemplo, um deles, o francês não admite que você vá cercear o seu ir e vir. A liberdade é uma coisa fundamental para eles. Isso é uma coisa, é um ponto e difere de alguns países. Exemplos simples que a gente vê, isso vem no pensamento que está por trás. Por exemplo, o VLT, o tram, aqui na França, não tem roleta. Eu falei para vocês que eu vi o do Brasil no Rio de Janeiro, do VLT, mas eu não andei. Aqui não tem roleta, né? Ele é aberto para você entrar. E me parece que no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, que eu olhei um pouco assim de perto, também não tem roleta. E tem fiscais que entram e você tem que mostrar o seu ticket. Sim, acredito que seja da mesma maneira. Uma coisa aqui na França, o fiscal ele entra no tram, ele sai, né, carimbando lá o ticketzinho das pessoas. Se ele encontrar uma pessoa que está fora, né, da ordem, está sem ticket, aí ele vai chamar para sair para ser multado. Agora, uma coisa interessante, o tram, o fiscal está dentro. No momento em que o tram para na estação e a porta abre, ele não pode mais te impedir de sair. Isso é uma coisa interessante. Abriu, ele não vai mais em você. Se você estiver saindo, ele não tem como te parar. É diferente, por exemplo, que eu vi
várias vezes, né, durante alguns anos. Os bondes na Itália é a mesma coisa. Você também não tem a roleta. Mas o que acontece? O fiscal italiano ele fica na porta. Muitas vezes ele fica na porta e quando abre para você soltar, pede ele pede o teu ticket. Ele te cerceia, você está andando e ele te para. Isso é uma coisa que o francês não é contra ele. A liberdade, uma pessoa, o ir e vir da pessoa, da liberdade. Ele fiscaliza dentro, mas no momento em que abriu e você vai sair, ele não te para em hipótese alguma. Em Budapeste, você já está na saída do metrô. Você está na saída do metrô. Budapeste também não tem roleta. Mas ele te para lá fora. Você está andando, já passou, já saiu, ele te para na porta, já nas escadas, ele te para. E o francês, ele não admite isso. É uma característica grande do francês. Outra coisa também que é similar, diz respeito a esse ir e vir e a liberdade de locomoção. Você não faça isso. Você está numa escada rolante na França. E se você tiver com namorado, sua esposa, seu esposo, um amigo, e você ficar um do lado do outro e impedir que a pessoa passe, que esteja com mais pressa, ela passe andando. Eles ficam para morrer e cospe marimbondo atrás. Isso é muito comum, muito comum. Ele quer andar, ele quer ir mais rápido e as duas pessoas na frente param. O francês não admite. Eles reclamam muito, mas muito mesmo. Não é pouco, não. Esse pensamento deles também está ligado, por exemplo, como eu cheguei a citar outro dia, que, por exemplo, numa estação de trem, onde seja, em qualquer lugar, uma escada rolante, se aquela escada rolante ela vai fazer uma manutenção quando chega uma semana antes, 10 dias antes, não é isso mesmo. Uma semana antes, 10 dias antes, eles colocam uma placa e avisam. Essa escada vai estar em manutenção no dia tal. Isso aí é uma coisa, porque é o pensamento das pessoas se locomoverem ali. Principalmente pessoas que têm dificuldade de subir uma escada. E as pessoas não vão poder, em muitos casos, sem a escada. Na quase a totalidade, existe o elevador. É muito difícil não ter o elevador, mas às vezes não tem. Mas isso está impregnado. Se essa escada rolante aqui ela está com defeito, as pessoas com problemas de locomoção não vão poder subir. E as pessoas esperam isso. As pessoas contam com essa escada. E eles são extremamente cuidadosos com isso. Uma observação também minha, não do ir e vir, né? Mas em termos assim de uma liberdade da pessoa, né? Eu frequento lojas aqui na França e na Alemanha. Não vou dizer aqui que está certo um ou que está errado. Não é, a minha intenção não é essa. Tá? Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Eu só quero ressaltar a diferença. Eu quero ressaltar a diferença. Você vai numa loja na Alemanha, você vai num supermercado alemão, você está com uma sacola, uma mochila, a caixa vai pedir para você abrir, para ver. Tá? Eu não estou dizendo que existe racismo, ou é a cara da pessoa, porque eu vejo tanto alemão, pode ser alemão dentro de um supermercado alemão, pode ser um francês, eu brasileiro, eles podem abrir, eles pedem para abrir, para você abrir e ver o que está lá, com educação. Tá? Na França eu não vejo isso. Na França eu não vejo. Inclusive eu tive uma experiência que eu estava de varejo, uma loja grande de varejo na Alemanha. Eu estou sozinho. Eu estou andando para lá e tem uma senhora que vem, ela me olha, ela estava com véu,
né, árabe, e aí eu estou lá vendo as coisas, né, escolhendo. Eu cruzei com ela duas ou três vezes, e ela olhava sempre para mim. Quando eu cheguei no caixa para pagar, eu paguei o que eu tinha que pagar. Quando eu estava embalando as minhas coisas, ela veio e se identificou como a fiscal da loja. E ela pediu para abrir a minha mochila. Eu abri, tá? Isso na França eu nunca vi, eu não vejo. Então, existe essa diferença também, que é uma coisa, isso existe, tá? Isso existe, eu tenho experiências e observações nisso. Quase que sempre, né? Porque eu faço muita compra, então estou sempre frequentando e vejo isso. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Não foi agora, isso já tem. Foi no ano passado. Eu estava numa loja, eu estava numa loja na Alemanha de, de produtos naturais e de vitaminas, suplementos e de muita coisa de maquiagem, né? Muita coisa de maquiagem. E dentro da loja estava a minha vizinha, francesa. Ela estava lá, eu cumprimentei e andei lá. De repente eu vejo que é uma loja que eu vou há anos, frequento há muitos anos já, tem 7, 8 anos que eu conheço essa loja. E quando eu passei de novo perto dela, a supervisora estava tendo um problema com ela. Estava tendo um problema com ela. E eu fiquei do lado, vendo ali. Perguntei se estava tudo bem. Não, está tudo bem, estou resolvendo aqui. E chamaram a polícia também. Chamaram a polícia alemã. Resumindo a história, a minha vizinha, ela me contou que o que acontece? Eu sou homem, eu não vou muito nesses setores de maquiagem, mas tem sempre um aberto para testar, não é? E ela foi testar ela disse que pensou que tivesse aberto. Tudo levava a crer que estava aberto aquele lá, ele estava separado, ele estava longe dos outros, e ela achou que tivesse aberto, e ela foi experimentar. Na hora que ela experimentou, a supervisora veio, chamou a polícia foi tranquila com ela. Agora, independente da polícia, essa loja ela tem um protocolozinho aí. Esse tipo, ela assinou lá um papel há 2 anos sem poder entrar na loja. Como eles fiscalizam isso, eu não sei. Mas lavrou lá um papel, não vai para a justiça, a polícia falou para ela, não é coisa nossa, isso aí é da loja. Então ela fica 2 anos sem poder entrar nessa loja. Eles são, né, eles são mais rígidos com essas coisas. Na França você tem uma liberdade grande, bem maior. Bom, essas foram algumas experiências minhas aqui de viagem, e elas mudam de acordo até com o continente, né? Na África agora eu vou ter a capacidade de ver diferenças também entre países, né? Eu acredito que eu vou encontrar diferença muito em termos da diferença de religiões nos países africanos, né? Eu conheço já alguns países da África há muitos anos, mas eu vou com um olhar agora talvez um pouco diferença pela minha experiência, e eu espero passar isso aí para vocês. Eu espero que tenha assim contribuído por alguma curiosidade e saber assim de procedimentos de alguns países, né? E é o DNA mesmo, é o DNA mesmo. Eles são diferentes. Eu comentei sobre o húngaro, sobre o búlgaro, sobre o turco, sobre o georgiano. Cada um tem a sua característica, tá bom? Bom, eu torno a pedir a vocês, quem tiver interesse no canal, por favor, que isso fortalece. Se inscreve no canal e dá um like aí para o Antônio Allen, tá bom? Grande abraço para vocês.